Olá, sejam muito bem-vindos ao Tô Com Elas. Quantas vezes você já adiou seu tratamento odontológico por medo ou viu alguém que ama muito adiar aquela consulta com o dentista por ansiedade, por estresse? Hoje temos o prazer de contar com uma referência na área, o Dr. Bruno Carrossini. Dr. Bruno é formado pela USP com especialização em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial e mestrado também pela USP. Uma referência em trazer aos pacientes a odontologia moderna de humanização, conforto e principalmente segurança. Isso. Dr. Bruno, muito obrigada pelo seu tempo. Sejam muito bem-vindos. Receba as boas-vindas aqui do estúdio Infobite Estúdio, que está fazendo com tanto carinho essa produção do podcast, da Ortopret Odontologia e da doutora Lu, Eu mesma. sócia da US Advogados. Receba as nossas boas-vindas e da doutora Lu. Bruno, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, para a gente aprender um pouco mais sobre essa sua área de especialização, né, na qual você é mestre, né? Foi muito gratificante ver os teus vídeos, né, ver todos os ensinamentos que você ali passa, as orientações. Seja muito bem-vindo mais uma vez e conta pra gente um pouco aí da sua trajetória, como que tudo iniciou para seguir essa área tão bacana e cuidados, né, com a nossa saúde bucal. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que eu vou gravar isso daqui, essa apresentação de vocês, para ouvir todo dia de manhã. Bom, então, como a doutora estava falando, eu sou formado pela USP, né? Fiz a especialização em bucomaxilo lá. Depois fui fazer especialização em implante, fiz um monte de curso de cirurgia periodontal. E sempre algo que me chamou a atenção era a questão do conforto do paciente. E uma das coisas que a gente mais ouve é: doutor, eu não gosto de dentista, tá? Porque sabe que tem aquele medo e tudo mais. Então, desde lá da graduação, né, iniciação científica e pesquisa, não sei se naquela época não era eu que estava escolhendo, mas o caminho me levou para, né, sempre pesquisas em relação a conforto, né, do paciente. Né, tava contando para vocês um pouquinho antes, essas minhas pesquisas eram com anestésico local, então, e verificar a eficácia. Sim. Então já tinha uma preocupaçãozinha ali. Depois de toda essa jornada aí na cirurgia, eu comecei a procurar justamente a área da sedação para o conforto dos meus pacientes, né, durante as minhas cirurgias. Porém, eu formei numa turma que tinha muitas minhas colegas de turma, minhas amigas, elas são odontopediatras. Olha que legal. Então, uma ou outra começou a ver aquilo ali e começou a falar: Bru, vem aqui me dar uma ajuda, né? Tô com um paciente tal, você não consegue sedar ele pra mim? E aí começou, porque uma começou a chamar, aí a outra começou a ver e começou a chamar também, e eu fui vendo que isso tinha um espaço ali. Ou então talvez até uma deficiência, né? Nesse cuidado. Então, tudo foi se caminhando, né, para eu ir buscando cada vez mais essa área para ter para conseguir proporcionar isso pro paciente, né, esse conforto. Legal, você vê, partiu de uma preocupação do conforto do paciente. E realmente é isso mesmo que a gente fala, né? A gente pensa em dentista, dentista. Primeira pergunta que eu acho que eles devem fazer para vocês, que são profissionais da área: vai doer? Porque é a pergunta que eu faço. Ai, vai doer? Tem certeza? Aí não quero que doa. E a odontologia moderna, ela tem como palavra de ordem um tratamento mais humanizado. Então, você ignorar os traumas, as fobias, a ansiedade, não combina hoje com a odontologia que a gente... Atual. Com a atual, e que a gente não quer que...
ou continuar ouvindo o que os nossos pais ouviram, né, Doc? Doc, para desmistificar o assunto de sedação, muita gente confunde a sedação na cadeira do dentista, no consultório odontológico, com aquela anestesia hospitalar que o paciente apaga. Conta pra gente se é isso mesmo que você tem no seu dia a dia, e conta também como é o processo da sedação. O que o paciente vai sentir ali com você? Tá. Bom, para a gente comparar, né, a sedação com anestesia geral, preciso falar que tem, agora é conteúdo, tá? Teoria. A gente tem alguns níveis de sedação. Então, a gente fala em sedação em nível leve, moderado, profundo e anestesia geral. Pensando numa escadinha, assim, de rebaixamento de consciência. Tá. Enquanto a gente está nos aspectos de sedação, a gente tem a consciência do paciente preservado e os reflexos dele também preservados. Ou seja, o paciente vai respirar espontaneamente, ele pode sentir dor, ele consegue deglutir, né? Então, são alguns reflexos básicos que ainda são preservados. Lógico, eu falei agora, ele pode sentir dor, mas todo o nosso objetivo é para que ele não sinta. Então, a gente vai usar de técnicas aí para ele não passar por isso. Na anestesia geral, já é um passo um pouco maior, que é como se fosse você desligar a chavinha, né? Ou a chave geral, apagou, você não tem esses reflexos preservados. Então, por isso, precisa entubar, né? Algo precisa respirar por você. Então, a gente acaba fugindo disso daí. Então, a gente... por isso que eu e o pessoal da sedação, a gente acaba sendo um pouco chato nos pré-requisitos que a gente pede, né, nos preparos, durante o procedimento. Poxa, se a gente está fazendo tudo isso para ter para você conseguir ali ficar relaxado e funcionar de forma espontânea normalmente, então aquele ambiente e aquela situação precisa estar toda controlada. Então, por isso eu vou ter alguns pedidos de não pode estar resfriado, tem que fazer jejum, não sei o quê. Doutor, mas comi uma bolacha. Não vamos fazer, né? Espirrou. Não vamos fazer, né? Porque tem que estar tudo certinho para aquilo ali ser seguro e confortável. Aí você perguntou de quais as sensações, né? Como é o processo? É muito individual, né? Então, a gente fala que uma das coisas, um dos pilares da sedação é a personalização. Então, acho que cabe muito também da gente ter uma sensibilidade de entender ali o que o paciente precisa naquela situação frente ao procedimento que ele vai fazer, ao histórico desse paciente, às questões de saúde dele. Então, quando você me pergunta, e como é que faz? Eu não tenho o método que eu repito para todos os pacientes. Por exemplo, tem paciente que eu vou falar, vamos fazer uma inalação, usar o gás ou óxido nitroso. Tem paciente que eu vou pensar em começar com um comprimido. Tem paciente que não aceita essas formas, então a gente vai partir aí para, por exemplo, uma indução intramuscular, né, ou venosa. Mas assim, então, por isso a gente tem que sentir muito ali na hora o paciente, né? E adequar o nosso método da forma mais tranquila ali para ele, para aquilo não ser mais um trauma no paciente. De novo, a gente está querendo trazer segurança e conforto. Segurança e conforto. Então, bater nisso o tempo inteiro. Eu vou repetir isso muitas vezes. É o objetivo, né? E aí, partindo dessas informações que você trouxe agora, a depender do paciente, você analisa uma coisa ou outra, é para todo tipo de paciente? Para criança, para idoso? Todo tipo de paciente pode fazer sedação ou há restrições? E quais seriam essas restrições?
Então, a gente tem algumas restrições para sedação, tá? Então, pacientes que têm algum comprometimento de saúde não compensados, que a gente classifica os pacientes em ASA, né? Então, os pacientes ASA 1 e 2, por exemplo, que tem alguma cardiopatia compensada, tem hipertensão, mas toma comprimido, toma o remedinho certinho e tudo mais, eles estão aptos a fazer sedação. Paciente que, por exemplo, teve bronquite, asma, mas aquilo ali tá controlado, tá apto a fazer sedação. Agora, os pacientes que não compensaram isso, por exemplo, um paciente cardiopata tem sopro e ainda não foi resolvida essa questão, a gente não pode fazer no consultório. Então, aí a gente parte para hospitalar. Tá. Né? Só revendo um pouquinho. Quando você fala não compensado ou compensado, você quer dizer alguém que, por exemplo, tem um determinado quadro de alguma, enfim, algum diagnóstico e toma medicamento para aquilo. Esse é o compensado. É isso. Resumidamente, Tá, isso daí. porque eu sou a leiga aqui. Ali, ó, o compensado compensou o problema. Né? Tá, Resolveu ali o problema. Entendi, Tá fazendo o tratamento. Tá Tá seguindo as ordens do médico. Entendi. Então esse é o compensado, é o que tá andando na linha, vamos colocar isso assim, aí, né? Tipo Tô isso. entendendo. Mas aí, por exemplo, pacientes muito fóbicos ou neurodivergentes, às vezes tem aquela preocupação, mas meu pai é hipertenso, minha mãe é diabética, eu tive bronquite, não sei. Se tá controlado, tá tudo bem, a gente consegue fazer, né? Então, eu diria que é para todos, né? Ok. Às vezes não agora, mas dá para resolver e é importante a gente saber disso, porque justamente naquela questão inicial, né, que a gente sempre tem, vou ter que ir no dentista, motorzinho, injeção não, é anestesia, tudo isso a gente já traz o trauma, né, de outras vivências e coisa e tal. E quando você tem, né, clínicas, né, como a Ortopret, que trabalha com esse tipo de sedação para tranquilizar, para trazer esse conforto, como você mesmo usa a palavra, né, que é conforto, né, durante o tratamento, que geralmente é um tratamento tão desconfortável, né, mas que ele pode ali se sentar e se sentir seguro, isso é muito bom, né? Porque você vai... E segurança. E segurança, exatamente. Com o Dr. Bruno, eu fico segura. Bom saber, só quero fazer com ele agora. Não, o Dr. Bruno é parceiro nosso e assim, só tem elogios aí dos nossos pacientes aí. Que bom. Ele, fora que os scrubs, os pijamas. Então, menina. Doutor, o senhor falou para todos, mas uma pergunta muito comum que a gente recebe dos pais no contato é de crianças. Crianças têm uma idade específica? Não é uma idade específica, mas a gente preza por começar ali pelo menos a partir dos 10 quilos. Mais por peso. É, mais por peso. Ela vai acabar regulando ali entre 1 ano e 8 meses, 2 anos, por aí, né? Que, querendo ou não, é um tempo que os dentes foram formados, né? E já começaram a trabalhar um pouquinho. Então, meio que casa, né, esse tempo juntos. Mas é por peso. Lógico. Por exemplo, esses dias chegou para mim uma paciente que, se eu não me engano, ela tinha 3 anos e estava pesando 9 quilos. Opa, então, ou seja, não é pela idade. Aí, lógico, a gente pede para fazer todos os exames para ver se está tudo bem, Sim. porque não é tão compatível, né? Isso daí. Sim. E para ver se ela tá apta, né? Agora também, uma criancinha, um bebê, tem 1 ano e pesa 10 quilos, não é porque ele pesa já 10 quilos que eu vou fazer. Pode fazer. Né? Porque ali tá uma criança um pouquinho acima do peso, Sim. né? Para aquela idade. Então, de novo,
analisar todas as situações, Em né? caso a caso. Caso a caso, mas geralmente a média é por aí, né? Começar ali no 1 ano e 8, 2 anos. Tá. Doutor, e assim, a gente está falando muito sobre sedação, então automaticamente vem na nossa cabeça o quê? Cirurgia. Vai extrair um dente, vai mexer com siso, vai fazer um implante. Mas a sedação, ela também pode ser indicada para procedimentos mais simples? Por exemplo, vai fazer um canal, né? Vai fazer uma obturação mais profunda. Ele pode ser indicada para esses casos também? Vou além, até para limpeza dá para fazer. Harmonização. Harmonização, nossa, quantos eu já não fiz para harmonização, para limpeza? Tem paciente que é fóbico, né? E não aguenta nem fazer a limpeza no dentista. E tem pacientes que querem o conforto. Eu tenho vários pacientes que só pelo conforto ali para ficar 1 hora relaxado, né? Me chamam. Então, não é necessariamente para procedimentos complexos ou pacientes com muitas questões de saúde. Não, né? Pode ser pelo conforto. Inclusive, eu acho que a sedação hoje em dia acaba sendo voltada muito para isso, né? Para essa parte do medo e pacientes que não conseguem né, ficar tranquilos ali na cadeira do dentista, mas que para o futuro, provavelmente isso já vai estar tão mais difundido que vai ser algo habitual e ser para o conforto. Sim. Né? Uma comparação assim que um professor meu da sedação diz no passado não tinha anestesia. E aí, hoje em dia, anestesia local, né? Meu Deus. Você fazia os tratamentos sem, né? Imagina um mundo de hoje em dia, você tratar um paciente sem anestesia local. Não é cabe, inconcebível, né? Praticamente. Então, talvez lá pra frente, a odonto chegue nisso de tratar os pacientes sedados. Porque eu vejo... vocês mesmos colocaram, né, que tanto na odonto, né, quanto para estética também já se usa a sedação, né? Então, e a gente tinha ideia, né, eu, leiga, tinha ideia de sedação para procedimento médico, cirúrgico, né? Mas aí a gente vê que já teve esse avanço para odontologia, né, a questão da estética, que eu também não sabia que podia, né, em procedimentos estéticos. Então, talvez a ideia seja ampliar esse uso, né? Porque é benéfico, né? Tem paciente meu que faz a sedação para fazer botox, por exemplo, que é um procedimento super rápido ali, né? É pouquinho. Às vezes dá aquela dorzinha, né? Que incomoda. é a beleza entrando. A dor da beleza. Tem paciente que não consegue ver a agulha, né? Então, Então, se eu consigo dar um conforto ali pra ele, por que não? Sim. Né? Conforme as unidades vão aumentando, né, Doc? Quando o frasco é de 50, aí você vai ainda dá pra aguentar. Boa, né? Agora, porque é por unidades, amiga, que você vai aplicando. Que você é jovem, então você não sabe. Eu já tô olhando como assim. Aí, conforme as unidades vão aumentando, aí você vai pedindo a sedação, assim, para ter mais conforto, né? Doc, a gente tá falando tanto de sedação, mas tem um termo muito divulgado de uma forma geral, que é o multimodal. O que significa? Qual a diferença das sedações e esse termo em si que a gente tanto tá ouvindo falar? E conta pra gente qual é a grande vantagem de combinar técnicas aí? Bom, então, tá. Multimodal, o que é? O que é? Muitas vezes, a gente depender ali de uma técnica exclusiva sedativa acaba não sendo suficiente para o paciente. Porque tem muitos aspectos envolvidos, né? Muitas reações químicas, sinapses e tudo mais funcionando, neurotransmissores.
Então, às vezes, uma técnica sedativa, usar um fármaco só, alguma coisa assim, acaba não sendo suficiente. Então, a multimodal nada mais é do que multimodos, então usar vários métodos ou remédios, fármacos, para atingir aquele objetivo. E se a gente consegue usar várias medicações com uma dosagem menor, só que elas juntas acabam tendo um efeito sinérgico, ou seja, elas se unem para um efeito bom, positivo. Então, se elas se unem para um efeito sedativo maior e eu acabo afastando os efeitos adversos por estar usando quantidades menores dessas medicações, isso é benéfico para a gente, né? Então, a sedação multimodal é associar as técnicas sedativas para que elas tenham um efeito sinérgico, sedativo, se afastando dos efeitos adversos. Entendi. Eu tenho uma curiosidade. Como é que as crianças, né? Porque a gente pensa que as crianças são mais agitadas, né? Até considerando a condição de neurodivergentes. Então, como é que elas reagem pós-sedação? Né? Entre sedação, faz o tratamento, ok, tá tranquilo, controlado. E pós, como é que elas retornam dessa sedação? Muitas vezes, para esses casos mais agitados, a gente, então, usa a sedação multimodal, né? A gente acaba precisando dela. E das medicações que a gente usa, elas têm um efeito de amnésia. Então, a criança não lembra de nada do que aconteceu. Então, não vai ter um trauma ali e ela acaba tendo esse conforto, né? Mas depois da sedação, a criança vai ficar sonolenta. Então, né, eu sempre aviso para os pais para ficar de olho, porque se você for querer ir no banheiro, brincar ou algo do tipo, tem que ficar de olho, porque a coordenação não tá 100%. Né? Mas, então você tem isso, né? Você perguntou do pós. O pós é acordar, né? Muitas vezes, por conta desse efeito da amnésia, de estar de jejum, de estar com a boca anestesiada, de criança com sono, elas ficam um pouco irritadas, né? Eu tô sendo até um pouco modesto nisso. Mas, então, algumas delas, obviamente, saem do consultório sonolentas, né? Outras chateadas, bem chateadas, né? Mas logo depois elas acabam de novo cochilando e acordam sem ter lembrado de nada. É uma grande vantagem que a gente tem. E antes delas entrarem em sedação, eu sei que tem uma conversa com o pai, que tudo isso já é, né, muito conversado, muito esclarecido para os pais, tudo. Mas e com a criança? Como que é o preparo dessas crianças para entrar em sedação? De novo, é personalizado, né? Então, mas muitas vezes os pais já acabam falando para a criança em casa que vai fazer uma inalação, tem um cheirinho, ou que vai dormir, né? Tem alguma... eles adiantam alguma coisa assim em casa. No consultório, o que a gente acaba tentando é sempre também, por mais que ela não vá lembrar do que acontecer, a gente tenta fazer aquilo ali ser o mais tranquilo possível. Então, nas crianças que eu consigo fazer, por exemplo, o óxido nitroso antes, que dá um relaxamento, ele tem uma diminuição de sensibilidade. Se eu consigo usar ele para fazer uma indução depois, aquilo acaba sendo mais favorável. E muitas vezes a criança... nos dias de hoje, São Paulo poluída, muitas vezes todas as crianças já fizeram alguma vez inalação. Então fica muito mais fácil de trazer alguma comparação ali para elas. Senão, aí a imaginação não tem limite, né? Aí você fala que é a máscara do Homem-Aranha, a máscara do Bob Esponja, você vai
né? Você vai Soltando a imaginação, né? cada vez mais. Você vai aumentando o repertório ali, conforme for, porque tem umas situações que você tem que rebolar. E aí a proposta dos pijamas cirúrgicos, eu tô encantada com os pijamas cirúrgicos dele, tá? Desculpa. Mas assim, a proposta dos pijamas cirúrgicos, esse desenho animado, né, bem colorido, também também traz essa ideia de confortar a criança ali naquele momento também, né? Para que ela se sinta no ambiente dela. Isso, e ainda, assim, se você consegue ir com uma estampa de um personagem que ela gosta, 50% do caminho você já ganhou, né? Então, às vezes, eu tento ir com o gorro de um personagem, com o pijama de outro, usando meia de outro desenho, né? Porque alguma Algum coisa você vai ali agradar. eu vou conseguir, né? E isso, querendo ou não, tanto para criança quanto para o adulto, você já quebra um gelo ali, Exato. né? Uma pessoa vestida de Mickey nunca vai te fazer mal, Exato, né? exato. Então, isso é uma coisa que a gente chama de iatrosedação, diferente de iatrogenia, tá? Escreve diferente. Que são maneiras que a gente pode tomar, né? Então, por exemplo, uma luz mais baixa no consultório, uma música ambiente, todos esses recursos acabam entrando nessa gaveta que chama iatrosedação, porque você já vai tentando deixar o paciente mais calmo com os recursos que você pode oferecer. Olha, isso eu não sabia. Iatrosedação. Gravem esse nome, gente. Iatrosedação, muito Por importante. exemplo, a iatrosedação, eu acho que é a obrigação de todo dentista, De todo ser humano. Tornar um ambiente mais confortável. Um ambiente mais confortável. Aí você precisa ver, o Dr. Bruno, ele vai até a sala de espera e mesmo que o paciente não tenha uma comunicação verbal, ele é um paciente de um suporte mais elevado e que ele não tenha nenhuma comunicação, o Dr. Bruno consegue fazer com que esse paciente aí se torne totalmente receptivo, de alguma forma, com algum carinho, e aí a família fica maravilhada. E isso daí que a doutora Mércia está colocando é muito importante, porque eu acho que eu já até comentei com você uma vez que a gente estava conversando e uma das pessoas falou, nossa, eu levei o meu filho, ele tem 4 ou 5 anos, para um consultório, né? Ele precisava fazer um tratamento e o profissional foi tão assim seco, ríspido, que meu filho não destravou na frente do profissional, sabe? E é como a gente sempre fala, e isso gera traumas na criança, né? Traumas, né, que você vai carregando ali até que isso seja desatado, né? Então tem que ter essa receptividade, essa humanidade no tratamento, né? Quando você estabelece a conexão com o paciente, com a família, isso também gera a segurança e a tranquilidade, né? Então já é mais um pontinho ali que eu tô ganhando naquele meu objetivo. Se você não tem isso, fica difícil, você fica tenso, apreensivo, né? Você não confia naquilo, você já tá com medo. Então, quebrar esse gelo é muito importante. E aí é o que eu falei, do ter que rebolar, né? E a cada paciente você vai aprendendo um jeito melhor de fazer isso, né? Eu não fiz odontopediatria, graças a Deus eu tenho colegas fenomenais nessa área que me ajudaram muito. E aí você fica prestando atenção ali de como é que aborda e tudo mais, e ficar no nível do paciente, né? Olho no olho, e buscar realmente essa conexão, você já facilita um pouquinho o seu caminho. Mas eu acho que isso também é trabalhar com amor, né? Porque quando você trabalha com amor, você tem aquela preocupação de que tudo corra bem, porque é importante que ele esteja bem para que o seu trabalho também seja bem desempenhado. E quando você atua, faz o que você gosta, você vai dar o seu melhor. E o seu melhor expande, né?
Porque não dá para ficar só dentro de você. Tem que expandir na atenção, no cuidado, no trato, né? Isso é bacana de ver. A gente se sente bem, se sente acolhido. Como eu falo, eu vou lá na clínica da Mestre, eu me sinto tão acolhida. Eu dormindo na cirurgia, você não tem noção. Então, assim, é justamente isso, porque é com tanto amor, é com tanto cuidado, que você se sente realmente confortável. Que acho que é a palavra que mais a gente está usando aqui, até por conta do tema, né? Confortável, é você se sentir assim, porque é feito com amor, é feito com cuidado. Parabéns pela atuação de vocês, pela profissão de vocês. Eu sou fã. Sou fã porque ele sabe dosar o conhecimento, né? Ele sabe lidar com as intercorrências que nós vamos falar e sabe também ser lúdico. O doutor Bruno tem isso também. E outro fato que já me chamou a atenção várias vezes, doutor, no seu atendimento, é o senhor tranquilizar os pais numa situação ali que o senhor sabe que está dentro do controle, mas para os pais não. Como o senhor consegue administrar? E ele fala assim, mãezinha, olha, é para ajudar, fica tranquila. Mas eu queria que você comentasse aí sobre essa... foi sua vivência de bucomaxilo em hospital que trouxe você essa áurea de paz, aí, de saber comunicar que está tudo bem, mas com autoridade? É uma boa pergunta de onde que veio, mas é justamente pensar na outra pessoa, que eu sei que ela vai estar, principalmente ali os pais, vão estar tensos, com medo, inseguros do que está acontecendo. Eu sei que a cabeça dele está nesse lugar. Então, se, por exemplo, alguma coisa ali está saindo um pouquinho fora da curva, se eu demonstrar algum sinal disso, vai piorar totalmente a situação. Eu sou a aeromoça daquele voo. Exato. Né? Então, tem que estar sorrindo. Né? Sorrir a cena. Sorrir a cena. Não, mas assim, tem que estar tudo no controle. Sim. Né? Então, eu sei que o paciente seguiu ali as minhas orientações pré-sedação. O ambiente está controlado. Eu tenho ali na minha mão todos os equipamentos necessários para se tiver alguma intercorrência. Eu tenho conhecimento do que pode acontecer. Quando a gente vai para uma sedação, eu falo que a gente tem que planejar o plano A, B, C, D, E, F e o G. Né? Porque a gente tem que estar ligado em tudo em volta, justamente para dar essa segurança. Então, talvez ali a minha calma na hora é justamente isso, porque eu sei o que eu vou fazer se alguma coisa acontecer, né? Então aquilo... Eu não falo que... falar que eu não tenho medo, eu acho que é muita prepotência, muita arrogância. Mas ali eu tenho temor do que pode acontecer, eu tenho ciência, mas eu também tenho a segurança para mim, né? Por tudo que eu estudei. Sim, né? sim. Então, eu acho que essa tranquilidade vem disso, de estar bem planejado. Né? Desculpa, esqueci a pergunta agora. Não, se foi a sua vivência de hospital, mas acredito que é isso. Então, só que uma coisa, acho que a gente tem de costume, e que é diferente do hospital, quando a gente vai fazer um procedimento, né, uma cirurgia no hospital, os pais não ficam do lado do paciente ali assistindo tudo que está acontecendo, né? Então, e no consultório a gente tem esse hábito, né? Os acompanhantes ficam na sala, do lado, e aí, ainda se depender, perguntando para você, doutor, mas o que está acontecendo? O que é isso daqui? Tirou o dente? Tem quantas raízes? Já saiu, né? Quantos pontos, né, doutor? Quantos pontos é muito bom. Então, a gente tem que lidar, né, com essa
expectativa, né? Ainda atender ali, eu acho que também vem muito disso, né? Da parte da cirurgia, realmente, né? Em lidar com isso. Então, de novo, é um costume que a gente tem na odontologia, então é mais uma coisa que a gente tem que segurar ali. No hospital, não, querendo ou não, você tem uma equipe, dentro da sala você tem uma equipe ali de enfermeiro, médico, dentista, só profissional da saúde, né? Então todo mundo sabe ali o que tá acontecendo, Sim. né? E todo mundo sabe que tá tudo bem, e todo mundo sabe que se acontecer alguma coisa, todo mundo sabe resolver também, Exato. né? Você não tem uma pessoa leiga dentro da sala que já tá apreensiva. Então, essa é a É a diferença, vivência. né? Doutor, e assim, ó, muitas pessoas ainda têm essa ideia de, ai meu Deus, vou fazer sedação. Vou acordar? Não vou acordar? Como é que eu vou acordar? Ainda existe esse medo das pessoas com relação à sedação? Hoje, né, existe já um movimento das pessoas já estarem mais aceitando com mais tranquilidade. Como é que é isso? Eu acho que justamente na parte da sedação, tá mais tranquilo em relação a essa questão do medo de vou acordar e tudo mais. Aliás, hoje em dia, até mesmo para anestesia geral, você não tem mais tanto isso que nem você tinha no passado. A gente avançou muito já, né? Em questão de fármacos, em questão de segurança, né? Em questão de protocolos de segurança. Então, de novo, o ambiente controlado ali, né, deixa tudo mais a favor. Na sedação, você acaba deixando o paciente muito relaxado. Mas ele, né, ele mantém ali o nível de consciência, ele mantém os reflexos. Numa sedação leve, se o paciente quiser levantar da cadeira e ir embora, ele consegue. Às vezes andando um pouquinho meio torto. Mas ele consegue, entendeu? Você tem ali o seu controle. Quando a gente ainda acaba aprofundando um pouquinho o nível da sedação, o paciente ainda tem os reflexos. Eu consigo estimular aquele paciente, ou então usar ali medicações, né, a gente chama de medicações de resgate, né? Para cortar o efeito da medicação. Então, de novo, o ambiente ali está muito controlado. Então, acho que a gente também acaba passando essa segurança, né? Tá. E esse medo do não acordar. Eu acho que agora o medo é... Ai, não, mas eu não posso dormir mais um pouquinho, né? Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Aproveitar mais um pouquinho, né? Tirei O meu dia medo de folga. é de acordar e ter que pagar boleto. Exatamente, exatamente. Falamos muito de medo, doutor, né? Ansiedade, estresse, traumas aí passados, mas também a sedação, ela pode ser indicada para pacientes que têm intolerância ao toque, enjoo, náuseas. E como já aconteceu, tudo que encosta na minha boca dá ânsia, vomita, e aí queima o campo. Como a sedação pode trazer para esses pacientes também o conforto com toda a segurança aí de quem realmente sabe executar? Uma das coisas que acaba acontecendo na sedação é a diminuição de sensibilidade, né? Uma analgesia maior. Então, fora a diminuição da percepção ali do que está acontecendo. Então, alguns reflexos, por exemplo, como a ânsia, diminuem muito, né? Para não ser tão incisivo assim e falar que eles acabam sumindo, né? Mas a sedação acaba sendo uma grande aliada para esses pacientes. E se a questão for só essa do toque, às vezes a gente não precisa nem tanto aprofundar essa sedação. Uma sedação leve, por exemplo, com óxido nitroso, já tem esse ganho muito grande, essa diminuição da sensibilidade. E aí a gente consegue fazer o tratamento que a gente precisar neles, né? Às vezes associa ali com uma medicação antiemética, né? Para evitar o enjoo, a náusea. Mas ele por si só já é maravilhoso para essas situações.
ele tem a diminuição, né, dessa sensibilidade. Então, por exemplo, que nem a gente estava falando sobre estética, muitos pacientes que vão fazer o Botox têm medo têm medo ali da agulha, não gostam da picadinha. Só com o óxido nitroso, a gente já diminui essa sensibilidade e dá para fazer o tratamento tranquilamente. Normalmente, sem a sedação, a gente que vai aplicar ali o Botox, por exemplo, acaba colocando um anestésico local, passar gelo, espera ficar gelado até colocar. Com a sedação, não, o paciente não vai sentir a agulhinha ali, né? Ou se sentir, ele tá tão tranquilo que vai embora, pode fazer. E a mesma coisa vale para ânsia. Então, mais uma vez, sedação sendo nossa aliada. Ô, Bruno, me tira uma dúvida. Uma vez eu assisti um filme que tinha um tal do gás do riso para o tratamento odontológico, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a pessoa fica ali naquela, né, naquela emoção, rindo e coisa e tal. Já aconteceu das pessoas falarem alguma coisa, tipo, devagarem? Como é que é isso? Porque a gente imagina, tá sedado de alguma forma, né? A pessoa às vezes, né, fala coisas, é como se ela estivesse, vamos supor, na minha visão, tá? Que eu sou a leiga, embriagada, vamos supor assim. Nunca conseguia sair do banco do paciente, de nenhum paciente. Né? Não, mas assim, pode ficar tranquilo que não fala coisas a mais, né? O que acontece? Por exemplo, o gás do riso, que é o óxido nitroso, ele altera um pouquinho ali a nossa inibição, né? Então, a gente fica realmente mais relaxado, a gente acha graça mais fácil das coisas. Tem paciente que ri sozinho ali quando a gente começa a induzir essa sedação, né? Mas não a ponto de falar coisas não cabíveis ali, né? Às vezes eu tô atendendo um amigo, tô sedando um amigo, que obviamente aí Até vem alguma coisa à tona engraçada, né? Mas no dia a dia, assim, não tem isso. Às vezes esse riso mais frouxo, né? Que deixa a situação também ainda mais confortável ali, um ambiente mais legal. Mas não acaba ninguém falar bobagem assim, não. É que bom, porque aí ele tá feliz na cadeira dentista, né? Então você tá ali fazendo o procedimento com tem um nome específico. Óxido nitroso. E tá feliz. Olha que legal, né? Tanto que o óxido nitroso, né, como é uma sedação leve, o paciente ainda tá ali consciente, acordado, um dos primeiros sinais que a gente vê que o gás tá fazendo efeito é que a comissura aqui da boca, o cantinho do lábio, ele verte para cima. Então, o paciente tá tenso e ele faz relaxou. Aquele sorrisinho leve, sabe? É um dos primeiros sinais. Que curioso, né? Olha isso. É porque faz sentido, né? Porque quando você tá, né? tenso. Você tá tenso, né? Até as mãozinhas, no meu caso, a primeira coisa é a mãozinha apertada, assim, né? Parece que a gente tá ali, ó, preparado, né? E aí, quando você fala que o primeiro sinal é quando ele meio que sorri, é realmente a sensação de relaxamento, né? Outros sinais, você falou agora da mão, do pé, é justamente outros sinais ali do gás, né? Fazendo o efeito dele. É a mão relaxada, o pé vertido assim para fora, né? Como se fosse 11h15, Sim, né? sim, no sim. relógio. Então, a gente sabe que o paciente tá mais confortável. Tá relaxado. Né? Tá relaxado. Tá pronto pro procedimento. É assim que você dá o start pro cirurgião ou pro colega que vai fazer o procedimento? Acaba sendo, porque o óxido nitroso, diferente das medicações, o efeito dele é individual. Então, é diferente, por exemplo, do remédio que eu sei que pro seu peso, tantos miligramas vão fazer efeito. Em quanto tempo, Doc? Depois que você prescreve a medicação, aí quanto tempo você fala pro cirurgião, olha, daqui você já pode fazer a cirurgia? Então, essa é a diferença que eu vou explicar, por exemplo, do óxido nitroso para as medicações sedativas, né?
A medicação, dependendo da via que a gente usa, ela vai ter um tempo de ação, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma medicação intramuscular, provavelmente em 10, 15 minutos ela vai estar fazendo efeito. Se eu for fazer uma intravenosa, vai ser em 3 minutos, né? Mas o óxido nitroso, o efeito é individual. Então, você não tem essa exatidão de quantas miligramas em quanto tempo, né? O óxido nitroso, por exemplo, quando a gente... É uma mistura, né? Que a gente regula entre óxido nitroso e oxigênio. Então, tem pessoas que sedam com 50% dessa mistura de cada um. O máximo que a gente vai conseguir fazer é 70% de óxido nitroso para 30% de oxigênio. Eu, por exemplo, tô feliz com 20% de óxido nitroso. O senhor já é feliz, eu né? já tô ótimo. É o que eu preciso para minha semana. Mas, por exemplo, tem criança que eu chego ali nos 70% E tá resistente. e ainda tá falando normalmente comigo. Ainda tá querendo levantar da cadeira e tudo mais. Então, não é por exemplo, por peso, por tamanho, né? Então, alguns sinais vão acabar me revelando se ela tá ficando confortável ou não. Comissura do lábio, mãos e pés relaxados. Óxido nitroso aí no paciente vai falar que é mão, pé, às vezes o rosto tá formigando. Se ele der alguma risada, né? Tem pacientes que ao invés de dar risada, eles ficam mais fechados, porque o óxido nitroso dá uma preguiça de você conversar com as outras pessoas. Você tá relaxado ali no seu mundinho e... pode me atender, doutor. Né? Então, são algumas coisas que a gente presta atenção. Diferente da medicação, que a gente vê ali, o sinal começou a dormir, tô vendo ali os parâmetros ok, às vezes eles dão uma abaixada por estarem mais relaxados, né? Então, diminui um pouquinho ali a frequência cardíaca, por conta do relaxamento. Mas é nítido ali, para mim, o paciente fechando o olho, né? Sim. Então, Sim. com a medicação, você tem uma resposta um pouco mais nítida. Com o óxido nitroso só, são alguns sinais que você percebe que a pessoa tá legal, né? Bacana. E assim, em toda essa sua vasta experiência, né? Tem algum caso assim que você... Caramba, esse caso me marcou, porque o paciente tinha tanto medo, e quando a gente levou para sedação, hoje realmente ele tá... Teve algum caso específico que marca, assim? Nossa, eu gosto de ver os pacientes que às vezes precisam sedar 3, 4 vezes para, né, pra gente conseguir concluir o tratamento, a evolução que eles vão tendo nisso, né? Então, você tem aquele paciente que na primeira consulta não entra nem no consultório, né? Principalmente criança, né? E que depois com as sessões, né? Na segunda sessão já sentou na cadeira, já me ajuda a colocar a máscara, né? Na terceira já tá ali, já é a casa dela, né? Então, é legal ver essas evoluções. E você me perguntou de algum caso, mas são vários, Sim. né? E isso acaba sendo, né, gratificante para mim, né? Ver essa evolução. E mais gratificante ainda para mim é quando os pais veem essa evolução também e te agradecem. Sim, Aí é sensacional. É porque é a confiança, né? Que você conseguiu conquistar a confiança daquela criança, fazendo o que você se propôs a fazer, né? Aquilo que você se comprometeu, e ver que agora a criança já consegue, né, fazer o tratamento sem medo, não é mais um pânico, né? O pai em casa ter que, né, conversar, esclarecer para acalmá-lo, né? Ou então, por exemplo, a gente teve um caso do paciente que veio do interior, não lembro da cidade
né, da onde que era. Acho que não era bem interior, mas era Carapicuíba, Ferraz, Mas é longe. longe do 40 consultório, quilômetros. né? Então, assim, vieram até a gente, né, buscando tratamento com a sedação, por ter ali um filho com necessidade especial, né, neurodivergente, e acharam a solução, né? A gente conseguiu resolver o problema ali, a dor, questão, a dor. né? Então, assim, é uma família que eu sei que vai ficar com a gente, É. né? Sim. Porque a gente conseguiu acolher eles, né? Eu falo muito que a sedação, além de tudo, é acolhimento, né? Porque o tanto de paciente, né, que já passou por vários consultórios, não conseguiram ser atendidos, a gente não consegue abraçar, né? Sim. Então, aí nisso a gente acaba vendo essa evolução deles. É muito legal. E a gratidão, né? Essa paciente, a mãe, veio a família, né? Uma família, eles vieram de longe e, assim, o susto deles, assim, o temor deles é que eles já tinham passado por outras situações e tinham indicado simplesmente, olha, leva para o hospital e extrai todos os dentes. Nossa. Extrai todos os dentes. O menino estava realmente com um único molar danificado. E do lado tinha o dente do siso, mas assim, era um dente que já não dava mesmo para tratar canal, mas se fosse o caso, a gente, com a sedação, conseguiria. Era um autismo suporte 3, não verbal, o paciente era bem resistente, um menino alto, né? Uhum. Ele Melhor que eu. era bem alto, forte. Então, é um paciente, é um público. Ele tinha 18 anos, mas eu devia ter uns 80 quilos, né, doutor? 90. 90, né? É um público que já não dá para você segurar. Né? E assim, você vê as situações. Um paciente. E a mãe, quando o doutor Bruno acolheu o pai, nossa, falou assim: ela olhou pra gente e falou assim: eu queria que mais pessoas tivessem como ter acesso a esse tratamento. Porque o menino já estava com muitos dias com dor, sem falar, sem conseguir expressar a dor, apenas colocar a mão e não achava atendimento. Mas você sabe que isso era uma coisa que eu ia tocar nesse ponto, né? Porque, veja, vocês falaram que ela veio de longe, inclusive, e até com orientação para ir para o hospital, para fazer a extração de todos os dentes. Uhum. E aí isso me remete a uma coisa: falta de profissionais no mercado para poder fazer esse atendimento ou de clínicas especializadas para poder. Como que é isso? Como que você vê isso? Porque eu acho que para uma família, como a doutora está relatando aqui, deve ser, nossa, encontrei a luz. Uhum. Porque eu imagino o caminho que ela deve ter percorrido até chegar até vocês, né? Eu acho que a sedação odontológica, ela surge muito dessa deficiência de atendimento, dessa dor que a gente tinha. Então, por exemplo, quando eu me formei, quando a gente encontrava um paciente desses, a solução para conseguir tratar eles era encaminhar para o hospital, para fazer anestesia geral e conseguir fazer o atendimento. Ou então chamar um médico anestesista no consultório para também conseguir fazer o atendimento. Mas tanto um quanto o outro gerava muita burocracia. Então, assim, um atendimento no hospital, você às vezes vai esperar 30 dias para o convênio liberar o procedimento. É algo mais trabalhoso, algo muito mais caro. Reserva de centro cirúrgico, a equipe de anestesia, e a agenda, né? Então, isso acabava deixando uma fila de atendimentos absurda, né? A mesma coisa, acabar chamando um médico anestesista no consultório, muitas vezes aquele médico não tem agenda, é mais vantajoso para ele atender os pacientes no hospital, é mais seguro para ele atender os pacientes no hospital. Ele está com
uma equipe maravilhosa em volta, um super time que vai ajudar ele em qualquer situação, né? No consultório, isso daí já é mais reduzido. Então, você tinha uma carência muito grande. Hoje em dia, ainda não somos muitos que fazemos a sedação odontológica, né? Tomara que esse mercado cada vez cresça mais, que venha todas as liberações de conselho, e a gente está lutando por isso, justamente porque tem essa carência, né? Não é só uma questão de mercado, quero ganhar dinheiro com isso. Não, Sim. é assim, é meu paciente que não tem um acolhimento necessário, né? A gente da área da saúde, eu sei que todos nós, a gente pega a dor do paciente. Não tem como. A gente quer resolver o problema deles, né? Então, e a gente esbarrava isso de não conseguir resolver. Hoje em dia, a gente consegue resolver. Ai, que bom. A senhora acha que com o aumento do diagnósticos de neurodivergências, TDAH, que hoje passa-se a entender muito mais por que o paciente não consegue ficar tanto tempo na cadeira, por que ele é tão resistente. Esse aumento de diagnósticos dos neurodivergentes, falando de um termo, falando de inclusão, a gente está falando, a gente quer trazer a inclusão, ela também ela traz um conforto maior para esses pacientes quando se normaliza a sedação, doutor? Sim, você acaba normalizando e acolhendo muito mais esses pacientes, né? Os neurodivergentes, por exemplo. Eu vou falhar na precisão de dados, tá? Mas se eu não me engano, no começo ali dos anos 2000, você tinha uma criança a cada 130, 160, alguma coisa assim, com autismo. Hoje em dia se fala de uma a cada 30, 32. Então, com esse aumento do diagnóstico, você consegue dar um suporte maior. Você tem a consciência de que esse público é maior, que você tem um público maior que tem essa carência de atendimento. Então, você tem que conseguir aumentar o seu suporte para atender isso, né? E cada vez mais com pesquisas, entendendo melhor a rotina, as necessidades deles, você consegue oferecer esse acolhimento. E se o senhor me permite, eu acrescento que quando você tem entendimento de que não é birra mais, Sim. você consegue humanizar o atendimento, falando, não é a base do grito, do vamos lá, é assim, na minha época era assim. Quando você sabe que o diagnóstico, ele pode existir, ou mesmo que ele não tenha sido fechado ainda, com a sedação, você permite um tratamento humanizado, né, para paciente. Quando eu formei, assim, não só quando eu formei, gente, né? Há muito tempo, durante esses anos, atender criança era, assim, não colaborativa era sinônimo de segurar. Era. Exato. Era assim, Na faculdade acontecia isso. técnicas que a gente tinha da faculdade para segurar a criança durante o atendimento, né? Procedimento ali para estabilização protetora. Tinha nome. O Doc lembra o nome. Então, deixa mais gourmet, né? Acolhedor. Eufemiza a coisa, mas é segurar. Então, hoje em dia, não lembro da última criança que eu segurei. Não, a gente não Porque tem. e acho também que a criação hoje em dia, os pais hoje em dia também não permitem mais isso. Imagina, Sim. ver segurar meu filho, né? Não quero que ele tenha esse trauma. Então,
Claro, a gente consegue fazer isso porque encontramos meios de substituir aquela prática, né? Então, a sedação tá aí para isso. Não a odontologia das cavernas, Não pelo amor de Deus. Evoluímos, né? Evoluímos, né? E eu tenho uma pergunta. Como que hoje eu chego no consultório e eu peço a sedação ou o profissional, ele me orienta a sedação e por quais motivos ele chega ali, olha, é importante esse procedimento aqui que seja sedado. Como é que é essa identificação desse procedimento? Muitas vezes o paciente já chega para você falando que tem o medo, né? Então, aí já pode ser um candidato, né, a fazer o procedimento com a sedação. Tem outros que já conhecem, né, que existe já a sedação e querem isso pelo conforto e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia ainda falta um pouquinho de... Não é pulso, mas, assim, do planejamento. Acho que fica melhor. Do dentista, de entender que aquele procedimento que ele faz é invasivo, é incômodo e que você quer dar um conforto para aquele paciente. E não só para ele, mas, por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia, se eu tenho um paciente que está sentindo dor, desconforto o tempo inteiro, o paciente vai reclamar isso para mim, meu tempo cirúrgico vai ser muito maior e o cirurgião dentista não vai conseguir trabalhar ali com tanto dinamismo, né? Então, a logística acaba sendo melhor. Né? Se você tem um paciente confortável, você consegue trabalhar mais confortável. Né? Você não tem aquela preocupação ali com ele. Então, voltando na ideia aqui. Então, tem alguns procedimentos que valeria muito a pena você já passar para o paciente que aquilo não é um adicional. Aquilo faz parte do atendimento, que nem eu falei. A gente não vende anestesia local separadamente para o paciente. Você vai tirar seu siso, é com anestesia ou sem? Né? Meu Deus, coitada. Então, se Deus quiser, a gente ainda vai chegar numa odontologia que aquele siso já está incluso ali a sedação. Né? Inclusive, acho que fazer cirurgia, tirar siso sem sedação, você deveria cobrar mais caro ainda do paciente. Pela dor, né? Porque, pela nossa, ansiedade. Eu acho que... Exato. Porque você dentista, além da cirurgia que você tem que fazer, o paciente tenso ali, você tem que ficar fazendo malabarismo. Exato. Né? Então, é um conforto pro paciente e pro profissional. Olha, eu não posso reclamar. Quando eu fui lá no ortoprete fazer meus procedimentos, eu precisei fazer uma cirurgia. Eu sei que eu deitei, acordei e ainda perguntei, tirou? Porque eu não senti nada, não senti o pós-operatório, não senti o durante, e até me surpreendeu. Ele falou, olha aí, era grande. Eu falei, oi? Como assim eu não senti nada? Então, assim, eu acho que é um conjunto de tudo, né? É um conjunto do bom atendimento desde o momento que você passa pela porta até o momento que você senta na cadeira, o momento que você tem todas as opções, que você tem a atenção, que você disponibiliza para aquele paciente. Você está com alguma dúvida, você quer perguntar, porque eu acho que isso é importante. Eu, na minha profissão, eu faço muito isso. Eu faço meu atendimento e eu sempre pergunto, você tem alguma dúvida? Olha, esse momento é seu. Eu ainda falo assim, esse momento quem está aqui para brilhar é você. Né? Por quê? Porque o paciente ele precisa se sentir confortável. E nada melhor do que ele fazer todo um procedimento que já é chato, muitas vezes é até constrangedor, porque vai ficar com a boca aberta. Mas ele sentir que ele está ali acolhido, que ele vai ter um conforto para fazer isso, que ele não vai sentir aquela dor do procedimento. E depois ele vai levantar, vai ir para casa feliz, né? E falando, vou voltar aqui na ortoprete amanhã para fazer o outro procedimento. Porque ele se sentiu confiante naquele profissional e nos resultados que ele obteve, né? E você falou agora uma coisa importante, assim... Lembra que eu falei do ambiente controlado? Sim. Eu também... Um dos pilarezinhos ali que tem que estar no controle
é a equipe. Sim. Então, você não vai ver Dr. Bruno sedando em consultório furreco. Aliás, não no consultório furreco, mas com profissionais furrecos. Sim. Sim. De ética furreca. Eu inventei essa palavra maravilhosa. Porque prejudica o meu trabalho. Exatamente, Né? concordo plenamente. Então, ali, não é porque temos tempo, porque a gente cria uma janela de tempo de atendimento, não é porque a gente criou essa janela que a gente tem todo o tempo do mundo. Sim. Então, eu não posso chegar num consultório que o dentista não vai saber o que fazer. Né? Lógico, às vezes você não conseguiu nem olhar a boca do paciente, mas você tá com todo o material separado, você tem, de novo, os planos A, B, C, D, E, F. Se você sabe que talvez você vá precisar tirar uma radiografia ali no momento, você não vai parar para pensar na hora onde é que tá o filme, o revelador, sabe? Então, a equipe faz muita diferença. Sim. Graças a Deus, a gente tem isso, e por isso que a gente acaba sendo parceiro, né? Tem consultórios que eu vou uma vez para nunca mais. Eu creio. Né? Porque aí não dá. Infelizmente, ainda temos essa carência um pouquinho de profissionais. Por mais que a gente tenha um monte de dentista, ainda não são todos que conseguem ter essa Dedicação, amor, Obrigado. paciência. Falando em local, Doc, existe algumas situações físicas que são imprescindíveis para a segurança do paciente sedado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que é importante. Muito bom. De novo, a questão do ambiente controlado, né? Então, a gente tem algumas regras, né? Tanto que já vinham ali do Conselho de Anestesiologia, né? De Medicina, da Vigilância Sanitária, e agora a gente teve uma última RDC, que a gente chama, né? Uma regularização ali da Anvisa em dezembro de 2025, que regem padrões estruturais do que pode e não pode ter numa sala que vai receber, num consultório que vai receber a sedação. Então, de novo, planejando todos os planos e todas as situações de risco, eu tenho que pensar, e se der algum pepino? Como que eu vou remover esse paciente daqui? O paciente, por exemplo, um adulto, 90 quilos, mas não dá para carregar esse paciente, né? Não dá para eu ter obstáculos no meu caminho para... Eu preciso de né, eventualmente a gente chegar numa situação dessa. Mas se precisar fazer um resgate, eu não posso ter obstáculo no meio do caminho. Sim. Então, eu tenho que ter, por exemplo, portas com uma certa dimensão, né, de uma certa largura, que é para que consiga passar uma cadeira de rodas. Eu não posso ter escada nesse meio do caminho, porque... Tanto pelo risco de acidente, um paciente acabou de ser sedado, como é que ele vai embora ali dessa escada? Não faz sentido nenhum. Quanto também para um resgate. Então, é pensar nos mínimos detalhes, né? Para que aquele ambiente seja seguro. Sim, sim. E, de novo, por isso que às vezes acham que eu sou chato. O doutor é muito criterioso. Desde quando você passa o primeiro contato do paciente, e assim, é analisado ali. Quando o paciente chega até a cadeira para fazer, tá tudo redondinho. O doutor Bruno já fez o checklist. Paciente toma tal medicação. Já fez exame para isso? Não, então tem que fazer. Doutor, não consegue fazer exame. Então, a gente não consegue fazer sedação, né? Porque coloca em risco o teu trabalho, né? Coloca em risco o meu trabalho, a vida do paciente, a vida do consultório. Exato. Né? Porque se acontece alguma coisa, a gente também é muito prejudicado, né? Sim. Por exemplo, uma mãe que acabou marcando um pouquinho. Filho dela acabou achando uma bolachinha no carro na hora que tava
Chegando no consultório, a gente tem que fazer um jejum, Jejum. né? Ah, doutor, mas foi só uma bolachinha. Não vou fazer a sedação. Mas eu assino um termo. Eu falei, mãe, se acontece alguma coisa com seu filho, como é que eu chego pra você? Olha, a senhora assinou um Que termo. lembra que você assinou. Que pena, né? Jogar é uma situação complicada, né? Então, não tem como. É. E aí cabe a mim a ser o carrasco da história, porque tem que ser. Porque às vezes a pessoa não tem a dimensão do que pode acontecer. Exatamente. Né? Então, precisa ter tudo certinho. E quais as intercorrências, doutor? Você falou do que pode acontecer. Quais as intercorrências mais comuns, controláveis e as não controláveis aí? Então, Falar em segurança. Como a gente pede as orientações, né? A gente sempre pede que o paciente não tenha nenhuma questão respiratória ali vigente. Então, por exemplo, resfriado, gripe, que já esteja há um tempo sem ter isso. Também com asma, bronquite, essa parte controlada. E também a parte do jejum. Porque são as questões que mais podem dar problema pra gente e principalmente essas questões dependem do paciente. Se ela tiver alguma alteração ali, por exemplo, de pressão na hora, frequência cardíaca, eu tenho medicações que eu posso ajustar isso. Mas eu não posso ajustar a dieta dela em casa, né? Exato. Ficar de olho nela o tempo todo. E quando a gente faz uma sedação, principalmente de nível moderado, profundo, nossa musculatura toda relaxa. Então, se essa pessoa, ela acaba, como ela tá com o estômago cheio, ela acaba tendo ali uma ânsia, chega um episódio de vômito, eu preciso que esse conteúdo saia. Se sair, tudo bem, a gente limpa, né? Mas o problema é se ele volta. Então, e aí a pessoa pode broncoaspirar. Sim. Né? E é uma intercorrência que não dá pra gente ter no consultório, quer dizer, não dá pra gente ter. Então, se eu controlar, seguir a risca, tudo o que eu oriento antes, super seguro fazer a sedação, né? O problema é se não seguir. Sim. Então, intercorrências que eu já tive foram em relação a isso daí, né? O paciente comeu... Não te contou? Não. A gente tem esse problema às vezes. Então, a gente tem... Tanto que a gente tenta perguntar ali pro paciente se ele seguiu as recomendações de algumas formas diferentes ainda. Para poder ver se tem alguma... fez jejum? Fiz. Mas qual foi a última vez que você comeu? O que você comeu? Né? Você não ficou com sede? Você bebeu alguma coisa? Né? E aí você vai perguntando, e aí alguma hora você ainda acaba achando. Então, é chato, mas tem é preciso, que ser feito, né? porque às vezes eu falo, essa semana o paciente, né, pediu jejum certinho, o paciente ainda estava tomando medicação Monjaro, que ainda atrasa ali a digestão, então o alimento fica mais tempo no estômago. Já tinha passado toda a orientação por conta disso. E a gente pede pelo menos 2 horas sem tomar nenhum líquido. Então, assim, fez o jejum? Fiz o jejum, doutor. Com a xícara de chá aqui. Belo jejum. Tudo bem, né? Então às vezes, nossa, ela se... Eu passei, acho que, tanta informação por conta da questão alimentar que ela se atentou ao jejum de alimento, né? Mas aí o chazinho ali na recepção... Foi tomar o chá para acalmar. Que o doutor já resolvia. Pois é. Doutor, foi um papo assim incrível, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os pais, para as mães... para os próprios adultos que muitas vezes têm vergonha de falar que tem medo, mas que hoje é possível um tratamento com muito conforto e com muita segurança e com a sedação. Olha, eu acho que
tudo que a gente conversou até aqui assim, acaba sendo super esclarecedor, né? E eu bato tanto nessa tecla da sedação ser confortável, tranquila, segura, que é justamente para isso, para que a gente consiga acolher cada vez mais os pacientes, trazer eles para perto, para conseguir ter ali uma saúde bucal, uma saúde geral ali, né? Porque acaba implicando, né, a saúde ali da boca com o seu bem-estar no dia a dia. E às vezes você empaca nisso pela questão do medo. Você não consegue superar isso. Mas tá tudo bem você não superar. Você não precisa superar. A gente tá aqui para ajudar justamente suporte, nisso. né? A gente vai passar por isso juntos, né? Então não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A gente ajuda a derrotar eles, né? Muito bacana, doutor. Nós só temos que agradecer a sua Eu que gentileza, agradeço. a sua generosidade. Doutor Bruno é alguém assim que você quer levar para casa, não só no momento da sedação, mas também por todo o suporte que ele dá, não só aos pacientes, às famílias dos pacientes, mas também a nós dentistas, que trabalhar com o doutor Bruno é saber assim que você está segura. E eu pode oferecer com certeza um tratamento muito confortável e pode contar com ele. Muito Doutor, obrigado. o senhor é um querido. Obrigado mesmo. Sou sua Bastante fã, questão. de Obrigado. verdade. Um dia que eu crescer, eu vou ser igual você, assim. Estiloso, amigo dos pacientes e, assim, super competente. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigada, viu? Receba, assim, um beijo muito carinhoso lá de toda a equipe Ortoprete, que ama o Vocês são senhor de demais. coração. Obrigado mesmo. Doutor Bruno, foi um prazer enorme conhecer você, conhecer o seu trabalho, a sua dedicação, o amor que você tem pelo que você faz, o carinho com os pequeninos, né? E identificar, acho que ele gosta daquele personagem, hoje eu vou, né, colocar uma roupinha mais assim para ele ficar confortável. Isso não tem preço. Né? A gente sabe o quanto é importante que as pessoas se sintam bem em um ambiente acolhedor. E você faz isso com maestria, acompanha suas redes, vi suas publicações. Convido a todos a acompanhar o Dr. Bruno Carrossini nas redes sociais. Ele mostra todo o trabalho que ele faz com tanto amor, com tanto carinho. E eu tenho certeza que todos que procurarem pelo Dr. Bruno, lá na Clínica Ortoprete, vão ser muito bem recebidos e vai ter aquela sensação gostosa de saber que está passando com um profissional muito competente. Meus parabéns mais uma vez. E para te agradecer pela participação, a gente quer te dar um presente para você lembrar desse momento aqui com a gente. Claro, E né? assim, o doutor Bruno eu empresto, tá? Ele é maravilhoso. O que é bom a gente tem que emprestar. Exatamente. Muito Para você obrigado. tomar o seu chá, o seu café, né? E lembrar que desse episódio aqui com a bonitinho. gente. Obrigado de coração. E deixe suas redes também, Exatamente. doutor. Onde que as pessoas podem te encontrar? Meu Instagram é fácil, é @Bruno Carrossini. Meu nome, Simples assim. Simples, né? Ok. E eu acho que todo dia eu tô postando ali um pouquinho do dia a dia, né? Então, e quem tiver dúvida, quiser me perguntar, pode mandar ali a mensagenzinha que eu respondo. Ah, que lindo. Muito obrigada, Parabéns. doutor. Obrigado, eu Parabéns agradeço. mesmo, viu? Muito obrigada pela sua participação. E para você que nos assistiu até agora, que quer ver um coração bem quentinho, com tratamento humanizado, acolhedor e seguro e confortável, conforto e segurança, doutor. É isso aí. Não deixe de compartilhar esse episódio com essa pessoa que você tanto ama, que já adiou tratamento, que tem medo, ou simplesmente quer relaxar, né, doutor? A gente merece, né? Merece. Obrigada. Obrigado. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.